Olá a todos, boa noite. Estamos nesta oitava edição, neste oitavo episódio do Politicamente Falando, e hoje viemos conhecer o Bruno Ferreira da Costa e viemos falar sobre este que é o nosso mês, sobre o sistema político e a reorganização administrativa do território. Bruno, muito obrigada por teres aceito este desafio da JST Distrital de Castelo Branco. Vou-vos fazer aqui uma pequena apresentação sobre o Bruno. Ele tem 35 anos, é natural de Avintes, no distrito do Porto, doutorado em Ciência Política e é atualmente o diretor da Licenciatura em Ciência Política e Relações Internacionais da UBI. Bruno, só assim, início de conversa, porquê estudar política? Muito boa noite. Em primeiro lugar, agradecer naturalmente o convite. É com gosto que estou aqui a falar deste tema que é central nos dias de hoje. É um desafio estudar política. É um desafio que necessita ser explicado em detalhe. Muita gente olha para as licenciaturas no domínio da ciência política e pensa que vamos estudar como ser políticos ou como atuar no mundo político. E é uma visão errada. Nós estamos essencialmente a formar pessoas que podem contribuir para estudar, compreender o funcionamento do sistema político, do sistema eleitoral mais concretamente, do funcionamento da democracia, e esse é um passo essencial para a formação de cidadãos mais participativos, mais atentos e mais exigentes. Ou seja, é necessário compreender para podermos também exigir dos nossos representantes políticos. E esse é o desafio, estudar política para serem cidadãos mais participativos e mais exigentes. E crees que se estudasse política, por exemplo, no ensino secundário, se houvesse um aprofundamento dessa parte, crees que, por exemplo, a abstenção teria outros números? Houve um processo de inclusão da ciência política no ensino secundário como disciplina opcional. Infelizmente, o número de escolas com esta oferta é bastante diminuto, é muito reduzido. Eu pessoalmente conheço apenas 3 escolas que têm como oferta a ciência política no ensino secundário, mas isto resulta também da dificuldade de convencer jovens de 16, 17, 18 anos a enveredar por uma disciplina que tem um nome que muita gente percepciona como muito pesado e associado ao lado mais negativo da política. Mas o reforço, principalmente das áreas da cidadania, já no ensino básico e depois na área da ciência política, no ensino secundário, poderia permitir precisamente esse foco no reforço da cidadania e aumentar os níveis de participação. Se nós conhecemos, à partida estamos mais tentados a participar e a influenciar o processo de escolha dos nossos representantes. Muito bem, então vamos começar aqui pela tua especialidade. Já sei que nos podes dar aqui umas luzes sobre o que é que achas que é necessário, que é imperioso para reformar o sistema político. Há vários caminhos. Eu, de facto, fiz a licenciatura, mestrado e doutoramento em Ciência Política, portanto, sempre na mesma área. Um mestrado que enveredou mais pelo sistema político a nível comparativo relativo às eleições para o Parlamento Europeu, e um doutoramento mais relacionado com as eleições legislativas em comparação com o caso espanhol. E nós temos na matriz portuguesa um problema evidente, que é a questão da participação eleitoral. Somos, a par da Dinamarca, dos países no espaço comunitário com maior volume de crescimento da abstenção eleitoral num período tão curto da nossa democracia. Portanto, estamos a falar de apenas de 44 anos, ainda num processo de maturação, de consolidação democrática, mas estamos a falar de uma subida de abstenção dos 7, 8% das primeiras eleições para a Assembleia Constituinte para um valor acima dos 40% nestas eleições. E, portanto, há aí, de uma forma evidente, um desgaste ou um cansaço dos cidadãos relativamente à política e ao funcionamento do sistema político. E é por isso necessário repensar a reforma do sistema político, mas repensar agindo. Ou seja, existem de facto várias propostas que foram apresentadas ao longo dos últimos anos de reforma do sistema político, diversos contributos até de académicos para a reforma do sistema político, e aquilo que verificamos é que foram sendo de uma forma consecutiva, constante, colocadas na gaveta, porque colocam em causa interesses dos partidos que estão neste momento no arco da governabilidade ou no arco da representação
parlamentar. E, portanto, é necessário repensar qual é a relação que nós queremos entre representantes e representados, é necessário repensar qual é a relação que nós queremos ou o poder que nós queremos dar aos partidos na escolha dos nossos representantes, que é aquilo que se verifica neste momento, pouca liberdade dos cidadãos em escolher os seus representantes, e esse é um caminho, ou seja, uma vertente de aproximação dos eleitos e eleitores com a capacidade ou a possibilidade dos eleitores escolherem precisamente os seus representantes. Isso poderia ser feito, por exemplo, com um voto preferencial, um voto personalizado, com uma possível alteração do sistema eleitoral, da lei eleitoral, que permitisse aos cidadãos escolher votar em candidatos e não em partidos, ou simplesmente alterar a ordenação das listas, que seria algo que não colocaria o poder dos partidos totalmente em causa, ou seja, os indicados nas listas continuariam a ser os indicados pelos partidos. No entanto, o eleitor tinha aí uma margem clara de indicação de quem é que queria ver como o seu representante na Assembleia da República. E esse seria um primeiro caminho. O segundo caminho que me parece de forma clara ou urgente é essa relação, a apresentação de trabalho. E, de facto, tendo em conta que temos 230 deputados, alguns sem qualquer tipo de intervenção no plenário, e é certo que esta é uma visão curta, mas é aquela que os cidadãos têm acesso. Portanto, os cidadãos têm acesso precisamente ao trabalho que é realizado no plenário, ao trabalho que é indicado pelos meios de comunicação social, e é necessário criar plataformas de demonstração do trabalho realizado na Assembleia da República para um eleitor comum percepcionar qual é o desempenho dos deputados que representam o seu distrito, partindo aqui do pressuposto que, embora os deputados representem toda a nação, é aquilo que está estipulado na Constituição, eles são eleitos pelos distritos através dos círculos eleitorais. E, portanto, há aí um elo de ligação que não pode ser perdido, e os eleitores têm muita dificuldade em definir ou em indicar quais são os seus verdadeiros representantes ou quais foram os eleitos pelo seu círculo eleitoral. E a demonstração do trabalho poderia atenuar um pouco essa diferença, essa distância entre os eleitos e os eleitores. Caminhamos a passos largos para as eleições europeias. Gostava que me dissesses, para ti faz sentido os partidos continuarem a indicar os candidatos à presidência da Comissão, quando, na verdade, o Conselho Europeu, que é composto pelos chefes de Estado, é que o vai decidir, ao fim e ao cabo, podendo não seguir essas indicações? As últimas eleições para o Parlamento Europeu já deram alguma indicação de proximidade, ou seja, e de importância dos partidos a nível europeu, ou seja, com a indicação de candidatos à presidência da Comissão. A ideia que está na mesa, a ideia clara, é seguir essa indicação, ou seja, os nomes que agora foram apresentados ou estão a ser apresentados pelas diversas forças políticas europeias, o objetivo é que sejam esses os nomes a indicar para a presidência da Comissão, caso o grupo parlamentar que representam seja o mais votado a nível europeu. No entanto, há um déficit de democracia na União Europeia que é claro. O único órgão que é democraticamente eleito é o Parlamento Europeu, e talvez aqui o Parlamento Europeu pudesse ter um papel mais decisivo, não apenas de homologação do nome indicado, mas ser competência do próprio Parlamento escolher, votar, debater, inquirir os candidatos à presidência da Comissão, porque aí havia um elo de ligação. A situação mais ideal seria votar no próprio Presidente da Comissão. Mas isso coloca aqui um problema que tem a ver com as dimensões dos próprios países. E é certo que se o voto fosse universal, os países com uma população maior teriam, obviamente, uma maior influência na escolha dos candidatos. Isso reduzia o impacto do voto, por exemplo, dos cidadãos portugueses, uma vez que temos uma dimensão média na União Europeia e favoreceria os países como a Alemanha ou a França, com dimensões populacionais muito significativas. Portanto, este passo que foi dado nas europeias de 2014 já foi um passo positivo. Pelo menos há a indicação de nomes, há um processo que permite validar esses nomes, apresentar o projeto que têm para a União Europeia, e os eleitores sabem, quando estão a votar num determinado partido,
qual é a força a nível europeu que estão a constituir. Portanto, qual é a margem que estão a dar, seja ao PPE, seja ao Partido Socialista Europeu, sejam outras forças, aos liberais, portanto, sejam outras forças políticas. E esse é um caminho também de demonstração dessa relação intrínseca entre os projetos políticos nacionais e o projeto político europeu. Ainda sobre as eleições europeias, crees que faz sentido continuarmos a votar no nosso partido nacional quando o nosso partido nacional, por exemplo, o PPE onde está o PSD e o CDS, são representados, lá está, quando chegam ao nível europeu, já são uma única família, que é o PPE. Faz sentido continuarmos a votar no PSD, no CDS ou no PS, que é de outra família política europeia, quando podíamos votar diretamente no PPE, por exemplo? A questão faz todo sentido. Eu tenho algumas ressalvas relativamente a uma transferência de voto direto para uma entidade supranacional, neste caso para um grupo político supranacional. Em primeiro lugar, porque há um conjunto de partidos que não estão filiados em famílias políticas europeias e, portanto, o voto nesses partidos seria sempre um voto para um grupo de independentes ou não filiados a famílias políticas europeias no Parlamento Europeu. Isso criaria um jogo duplo ou triplo de composição do próprio Parlamento Europeu. Além disso, verificamos nos últimos anos transferência e jogos de interesses entre deputados e partidos políticos nacionais para um processo que é difícil, mas que representa a constituição de uma família política europeia, de um grupo parlamentar no Parlamento Europeu. E essa transferência iria colocar em causa o voto inicial, ou iria pelo menos impedir logo esse voto inicial. Eu recordo o último grupo parlamentar formado no Parlamento Europeu, onde está presente a Marine Le Pen e o grupo, ou os partidos que compõem a extrema-direita europeia, tiveram muitas dificuldades para formar esse grupo parlamentar, em virtude de necessitarem precisamente de representantes de pelo menos 7 países, uma vez que o número de deputados, o número mínimo são 25, estava automaticamente garantido pela composição parlamentar da Frente Nacional. E, portanto, isso colocaria estes problemas, estas ressalvas, e caminharia para algo que talvez colocasse em causa mais um processo de transferência de soberania e que poderia assustar um pouco os cidadãos europeus, ou seja, votar numa entidade supranacional, num grupo parlamentar europeu, perdendo uma espécie de ligação identitário e nacional que os cidadãos consideram fundamental, e num processo em que a Europa está perante tantos problemas, tantas dúvidas, tantas interrogações, colocar mais uma neste caminho talvez não seja a decisão mais imediata a adotar. Descemos então agora até Portugal, voltamos a Portugal e falamos um pouco sobre a democracia local. Como é que crees que se poderia melhorar a democracia local? Quando temos, por exemplo, uma dupla parlamentarização, em que o Executivo e a Assembleia Municipal são eleitos diretamente pelos eleitores, uma Assembleia Municipal que não tem poderes, por exemplo, para demitir um Executivo, o que é que achas que seria uma boa solução? Seria, por exemplo, eleger uma lista única, como se faz, por exemplo, para as juntas de freguesia, e daí emergir o Executivo? Ou achas que isso não iria mudar nada? O que verificamos a nível de poder local é que esta dupla eleição da Assembleia Municipal e do Executivo Municipal tem funcionado mais como um entrave ao nível do funcionamento daquilo que é a política local e daquilo que é o projeto político local em diversas autarquias, do que uma criação de sinergias ao nível da construção desse projeto político e de resolução de problemas. Há um conjunto de propostas, uma delas parece muito óbvia e muito simples de explicar, que é o partido vencedor ter automaticamente a maioria para o Executivo e, portanto, ter uma transferência automática, seria uma transferência de representantes pelo voto ao nível da sua maioria, e isso permitiria essa estabilidade. Portanto, seria esse um dos caminhos. Isto permitiria, obviamente, que o Executivo tivesse sempre maioria absoluta, mas isso vai contra um princípio básico, que é o princípio da representatividade e da proporcionalidade do sistema eleitoral, e dos eleitores terem no Executivo e na Assembleia Municipal os seus representantes a defender um projeto político que é diferente. Neste momento, o voto
na presidência não é, obviamente, possível de ser ultrapassado por qualquer maioria na Assembleia Municipal. E isso impede, por exemplo, que a nível local se construam geringonças, tal como temos a nível nacional. Mas permite essa autoligação, permite um debate. Aquilo que me parece que falta no sistema político português é esse compromisso, é esse diálogo de compromisso. E as pessoas olharem mais para além dos partidos e para a resolução dos problemas a nível local. Com base nessa perspectiva, é possível trabalhar com forças políticas distintas e essas forças políticas não constituírem entraves e olharem para o desenvolvimento das autarquias, das freguesias, a médio e longo prazo, a 30, 40 anos, e não em ciclos eleitorais, que é aquilo que temos verificado e que a própria lei de limitação de mandatos não conseguiu resolver. Porque, de facto, as estruturas são muito pesadas e impede essa renovação e esses contributos da própria sociedade civil. E sobre a reorganização administrativa do território, a regionalização para ti, sim ou não? É um caminho difícil. É um caminho difícil, em primeiro lugar, dado a dimensão do próprio país. Quando nós falamos em regionalização num país com a dimensão territorial de Portugal, temos de conseguir explicar o porquê dessa regionalização, o porquê dessa divisão. Nós somos 10 milhões de habitantes. Qualquer processo de regionalização tem de ser um processo que garanta, de facto, transferência de poderes e de capacidade de decisão para esta nova orgânica administrativa. E não apenas um processo de transferência de cargos ou alimentar um conjunto de cargos a nível regional. É certo que tivemos um referendo em 1998 sobre a regionalização, um referendo em que o resultado foi negativo, embora não vinculativo, mas deu um sinal ao país sobre aquilo que era a vontade maioritária da população. No entanto, estamos a falar de 20 anos desde esse referendo. E, portanto, faz sentido. Poderiam mudar, porque nós estamos num processo de acentuar a disparidade entre o interior e o litoral. Eu não me limito a identificar essa disparidade entre o interior e o litoral, mas também dentro do próprio interior. Ou seja, há um abandono de zonas mais rurais para as zonas mais urbanas do interior. E esse é outro problema que não tem sido abordado, porque de facto não há uma transferência automática, única, de pessoas do interior para o litoral, para as grandes cidades. Há uma transferência no próprio interior, junto daquilo que são as oportunidades de trabalho, e é algo que se tem de identificar políticas para sediar precisamente as pessoas nas regiões do interior. A reforma administrativa de 2013 deu, do meu ponto de vista, um passo negativo naquilo que é a valorização do país e do interior. Se de facto eliminar freguesias em zonas fortemente habitadas, como o Distrito de Lisboa ou o Distrito do Porto, poderia fazer sentido, uma vez que o elo de ligação à freguesia é menor e o tempo que a pessoa demora a resolver qualquer problema na sua freguesia é menor. No interior, do meu ponto de vista, isso foi um sinal negativo que o Estado e o Governo na altura deu, foi precisamente o abandono do elo de ligação dos cidadãos àquilo que é a estrutura orgânica, política e administrativa do país. E esse é um caminho que depois é aproveitado por entidades privadas para justificar também o encerramento de serviços. Se nós os CTTs, como estamos a viver agora no nosso distrito. Ou o encerramento, depois também com alguma responsabilidade do próprio Estado, o encerramento de agências da Caixa Geral de Depósitos, ou a limitação dos serviços disponibilizados pela Guarda Nacional Republicana no interior do país. Quando o próprio Estado deu o exemplo, em 2013, há 5 anos, de encerramento do elo de ligação, da matriz de ligação, quando o caminho poderia ser muito mais criar um conjunto de valências que pudessem ser disponibilizadas na junta de freguesia para ultrapassar precisamente essa questão de se considerar que há uma multiplicação exagerada de freguesias no próprio país. E é necessário pensar, há caminhos, há quem aborda a necessidade de uma segunda Câmara que pudesse ser reflexo da distribuição geográfica e, portanto, ter uma segunda Câmara e um sistema bicameral em que a segunda Câmara permitisse essa representação de todo o país, num cenário igualitário, tal como existe, por exemplo, nos Estados Unidos, em que nós sabemos que no Senado os Estados, independentemente da sua população, têm o mesmo peso
eleitoral e, por esse motivo, todas as regiões, todos os Estados são altamente considerados nas disputas eleitorais. Aquilo que verificamos, e estamos num distrito que elege 4 deputados, é que o peso destes 4 deputados nos 230 é muito diminuto. E se nós fizermos o cálculo do peso dos deputados na faixa interior do país, Bragança, Guarda, Castelo Branco, Porto Alegre, Beja, Évora, verificamos que o número de deputados é inferior ao total de deputados que temos eleitos pelo Círculo Eleitoral de Lisboa. E, portanto, a importância que é dada ao interior resulta também desta questão da presença na Assembleia da República. E achas que redistribuindo o número de deputados, por exemplo, tendo em consideração a área dos distritos, poderia ser uma boa solução, ou parece-te que seria bastante insípido chegar só por aí? Não se poderia ficar só por aí. Do meu ponto de vista, bastaria criar um Círculo Nacional de Compensação para aproveitar um conjunto de votos que são desperdiçados em todo o interior do país, porque aquilo que os eleitores percepcionam é uma estratégia de voto útil, em que sabem que os 4 deputados eleitos pertencem aos 2 maiores partidos, ou no caso do Alentejo, pertencem ou vão sendo divididos também entre a CDU e os 2 maiores partidos. E as pessoas percebem que o seu voto terá pouco impacto. A criação de um Círculo Nacional de Compensação permitiria aumentar o grau de proporcionalidade do sistema e permitiria aproveitar precisamente esses votos e dar uma maior importância ao interior neste aspecto de representação na Assembleia da República. E o que é que nos dizes deste distrito dividido em 3 comunidades intermunicipais? Achas que é útil, que tem sido prático, que em termos das competências também que foram delegadas às comunidades intermunicipais, que faz sentido, até mesmo pelo papel dos distritos hoje em dia, faz sentido estarmos divididos em 3? Os distritos, neste caso, ou atualmente, têm uma importância quase nula. Servem essencialmente para converter votos em mandatos por um princípio também que está incluído na Constituição. Os deputados representam a nação e não o distrito pelos quais foram eleitos. E acresce este fator algo que tem sido muito abordado nas últimas eleições dos deputados paraquedistas e que são cabeças de lista nos distritos do interior para garantir um processo de eleição, mas que desconhecem, obviamente, o próprio distrito e desconhecem as necessidades das populações que vivem nestes distritos. Ao nível das comunidades intermunicipais, aquilo que se verifica é quanto mais se complexifica o processo e a distribuição de competências, menos eficiente ele é. E, portanto, aqui o ideal seria ter, de facto, uma comunidade intermunicipal única, representando toda a beira interior, onde soubesse precisamente a quem recorrer para a resolução de um conjunto de problemas que são levantados na organização burocrática, administrativa do próprio Estado. Mas isso está relacionado também com a transferência de competências e as competências que estas comunidades intermunicipais têm e que não podem estar associadas apenas à promoção do tecido empresarial, à promoção do turismo, à valorização de um conjunto de produtos da região, mas têm de estar relacionados com aquilo que é fundamental, que é a questão das decisões e do processo de decisão ao nível da prioridade do desenvolvimento do país nestas regiões. E essa transferência de competências coloca em causa um pouco aquilo que é a função do Estado e iria provocar também, provavelmente, e por isso é que esta divisão favorece o poder central, iria colocar em causa aquilo que é a capacidade do Estado de intervir nestas regiões. E, portanto, o caminho seria simplificar para, obviamente, aumentar a eficiência e a produtividade destas comunidades intermunicipais. Muito bem, estamos a chegar já à reta final. Como tu sabes, há bem pouco tempo, a JSD apresentou uma série de propostas de combate à corrupção. Sabemos perfeitamente, tu melhor do que ninguém que estudas a área, que há uma grande descrença por parte dos jovens e da população em geral, não são só os jovens, quanto à idoneidade do agente político. O que é que pensas sobre a legalização do lobby e a delação premiada? Nós temos aqui duas questões muito determinantes naquilo que é o funcionamento da política nos dias de hoje. Estes temas têm sido abordados de uma forma
clara, abundante em diversos países, no caso português não têm sido aprofundados. Ou seja, apesar de termos um conjunto de atores políticos condenados efetivamente por casos de corrupção ou indiciados em processos de corrupção, aquilo que se verifica é que não tem havido consequências práticas, para além de haver alguma percepção da população que as penas associadas a quem comete atos passíveis de serem considerados de corrupção não são proporcionais aos atos e, portanto, há aqui, digamos, um prémio em relação a quem comete este caminho. A legalização ou o estabelecimento do lobby iria permitir, pelo menos, um pouco mais de transparência a esse processo. Aquilo que se verifica é um conjunto de deputados que trabalham em áreas a título particular e que depois isto vai bater precisamente com as propostas de lei que têm sido apresentadas e aprovadas por esses mesmos deputados e grupos parlamentares na Assembleia da República. A União Europeia tem feito um trabalho muito grande ao nível da criação de uma lista de lobbyistas autorizados precisamente no Parlamento, nos corredores das diversas instituições europeias. O caminho em Portugal ainda é muito insípido, de facto não tem sido trabalhado, mas a questão do lobby está presente e deve ser considerado num futuro ao nível daquilo que é a sua institucionalização, para precisamente percebermos de forma clara como é que as decisões são tomadas e quais as influências são adotadas. Todos sabemos que o lobby existe a nível português, não está, é regulamentado e, portanto, o caminho seria essa regulamentação. Sobre a delação premiada tenho algumas dúvidas, porque este é um Estado, o caminho poderia ser um Estado de caça a todas as situações e, portanto, qualquer acusação, qualquer processo poderia levar a uma suspensão, digamos, das funções políticas que o agente estaria a exercer, e o que é certo é que temos um princípio elementar que é todos são inocentes até que se provem em contrário e, portanto, o caminho de premiar esse tipo de acusações é também acreditar que a sociedade falhou no seu todo, é acreditar que a justiça falhou no seu todo e é acreditar, do meu ponto de vista, que só mediante a atribuição de um determinado prémio, de uma determinada recompensa, é que temos pessoas a divulgar processos de corrupção. E eu quero acreditar que qualquer pessoa, mediante um processo de corrupção que lhe surja no exercício das suas funções, por si, por um ato de cidadania, estaria disponível a colocar esse processo em tribunal ou a divulgar esse processo na comunicação social. Portanto, tem algumas dúvidas se é um caminho, poderia levar, por exemplo, a uma fulanização da política com a multiplicação dos processos através dessa delação premiada. Ou seja, do teu ponto de vista, o atual sistema e a imagem que temos dos políticos ainda iria piorar, provavelmente. Acredito que entraríamos num ciclo vicioso, em que o objetivo seria, entre aspas, queimar políticos através deste processo de levantamento, muitas vezes, de acusações infundadas, mas que automaticamente colocariam em causa aquilo que é a imagem e a honra daquela pessoa. Portanto, ter um prémio associado a essa delação parece-me que é também não acreditar no papel do cidadão. E o cidadão combate a corrupção no exercício das suas funções. Acho que devemos é criar uma sociedade mais exigente, mais participativa e que, obviamente, perante qualquer sinal de corrupção, sem necessidade desse prémio, dessa recompensa, intervenha e decida colocar a situação na praça pública. Bruno, chegamos ao fim deste nosso momento de conversa. Quero-te agradecer novamente por teres aceito o desafio da JST Distrital de Castelo Branco. Quanto a nós, vemos no próximo episódio. Tchau!